Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a este nosso espaço de aprendizado. Esta é a nossa primeira semana de aula e eu preparei uma atividade tranquila. Então você vai fazer algumas atividades específicas de leitura, análise, discussão, debate e produção. Só que tudo isso falando assim parece muita coisa, mas não é. O que eu preparei? Nós vamos falar sobre a segunda geração do romantismo brasileiro. Segunda geração do romantismo brasileiro. E eu escolhi começar por uma obra muito controversa da nossa literatura. Trata-se de Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Uma obra assim um tanto obscura. Na verdade, é uma pegada daquilo que nós chamamos da segunda geração, de mal do século, né, do sofrimento, da morbidez, mas mais do que isso, ela beira ao que nós chamamos de satanismo. Então, um alerta que eu gostaria de dizer para você nesse início é que a obra é um tanto pesada, mas é uma obra da nossa literatura, faz parte do arcabouço literário da literatura brasileira e por isso nós vamos fazer a leitura dessa obra. Trata-se de uma espécie de novelas distribuída em alguns contos e aí nós vamos tratar dessa novela depois na discussão do conteúdo e vamos depreender desse conteúdo, dessa obra, o conteúdo específico da segunda geração do romantismo brasileiro. Então o que é que você vai fazer? Você vai primeiro baixar a obra, já tem o link aqui na nossa página para você baixar a obra, para o seu celular, vai fazer a leitura da obra, leia todos os contos sem se preocupar com o que você vai fazer com isso, apenas para compreender o enredo das histórias. São histórias intrincadas, mas são histórias ao mesmo tempo distintas e entrelaçadas. Então, faça a leitura da obra Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Se você está com o seu livro em casa, também nas páginas 50 a 52, você tem algumas informações sobre ele. Eu já indiquei isso também na nossa página. Então, seu trabalho será ler esta obra durante essa semana e eu vou postar depois algumas questões sobre ela e vou promover um momento em que nós vamos abrir ali uma discussão a respeito dessa obra. Essa discussão se dá pelo fato de que você tem temas como necrofilia, como incesto, muitos temas que são tabus e temas difíceis para hoje. São temas difíceis para hoje. Não são temas fáceis de tratar. Mas pense bem, na literatura do século XIX, um autor ousou tratar de tais temas numa obra literária. Então, uma obra densa, pesada, e eu quero que você leia com tranquilidade, como uma ficção, como uma obra que vai marcar assim a sua compreensão de que o romantismo não é necessariamente apenas relacionamento de paixão avassaladora, mas o romantismo também pode esconder facetas da alma humana que já vão preparar o caminho para a discussão da obra realista que vem logo em seguida, de Machado de Assis e a obra naturalista de tantos outros que são importantes na nossa literatura, tá bom? Então, para essa semana, o que você vai fazer? Baixar a obra Noite na Taverna, que já está aqui disponível na nossa página, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, vai ler a obra e responder a algumas questões que eu vou propor, mas são poucas, 2, 3 questões de debate, questões abertas para discussão. Uma outra parte da nossa semana, que é importante, e nesse caso eu preciso que você tenha preenchido os formulários para saber se todos estão com seus livros em casa, você vai também resolver as questões das páginas 60 a 67. Na verdade, questões de enunciação de texto, texto-enunciação e produção de texto, para nós mantermos o vínculo também com o nosso material didático. Então você vai ler, são questões muito simples, fáceis, e nós vamos fazer depois, na próxima semana, uma discussão sobre essas questões de texto-enunciação e produção do anúncio publicitário. E vamos vincular tanto a literatura quanto a produção nessas atividades de texto publicitário. Tudo bem? Então serão 2 semanas muito tranquilas, material de leitura, orientação, provavelmente vamos marcar um chat para nós discutirmos essa obra e aí vamos ver qual é a melhor ferramenta de acordo com o andamento da semana. Como é a primeira semana, você está começando agora, muitos ainda não conhecem o ambiente, nós vamos devagar, mas nós vamos conseguir ajustar com os líderes da turma e com todos vocês quais serão as melhores ferramentas para nós trabalharmos durante essa semana, além do nosso ambiente virtual de aprendizagem. De tudo que eu falei, a síntese é: leia a obra Noite na Taverna, porque nós vamos discuti-la e você pode se assustar um pouco com
a maneira como ela foi construída, mas certamente será uma grata surpresa analisarmos quais são as características do romantismo da segunda geração a partir desta obra. Então essa obra para essa semana. Na próxima semana nós vamos entrar com Lira dos 20 anos também, de Álvares de Azevedo. Um forte abraço, vamos todos juntos aprender, realmente dedicar tempo para o aprendizado autônomo, porém assistido, dirigido por mim na disciplina de língua portuguesa com vocês. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima.